iniciativas e buscando conectar todo mundo para esse mundo que eu acredito que é o que a gente tem que viver agora, né? Então, inovação juntamente com sustentabilidade e pensar no futuro nessa pegada. Então, eu estou aqui para avaliar vocês pensando nessa parte da inovação, como que isso vai contribuir para a sociedade, o que vai trazer para a gente como sociedade, o que vai resolver de problemas, como vai resolver esses problemas. E é isso, eu estou muito grata de estar aqui. Obrigada. Obrigada, Ari. Seja sempre muito bem-vinda. Vou passar aqui a palavra por ordem alfabética do professor Anderson Pila, da Paraíba. Seja bem-vindo, Anderson. Por favor, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa, sobre a sua startup, a área de segmentação, e o que você acha importante aí nessa avaliação durante a apresentação do pitch. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é o Anderson, eu sou CEO da DHF, é uma startup de gerenciamento de saúde, com foco um pouco maior no setor público. A gente trabalha com facilitação do processo, né, de marcação e etc., mas a gente pontua hoje muito análise preditiva. A gente está caminhando para conseguir prever o comportamento da saúde a nível de município. Já estou há 2 anos, né, como CEO da DHF, atuo de maneira bem frequente no ecossistema de inovação aqui da Paraíba, então, se puder fazer de conexões para vocês também, fico disponível para poder conectar com outras startups, outras soluções, enfim, com todo o ecossistema daqui. Além disso, também gerencio alguns cursos de inteligência artificial voltado para melhorias, né, ali de todo o trabalho, todo o rendimento dentro da equipe, independentemente do escopo. Fico disponível também para falar sobre, quem quiser depois, de como otimizar melhor o uso de inteligência artificial para os processos, né, da startup de vocês, do negócio de vocês. E em relação ao contexto específico aqui de avaliação, né, acho que um ponto mais relevante é deixar claro realmente esse fit entre a problemática e o produto de vocês e como vocês vão chegar nesse mercado. Acho que quando você tem esse caminho muito bem alinhado de problemática, produto e a chegada no mercado, o resto são consequências que vocês vão conseguindo resolver ao longo da jornada. Perfeito, seja muito bem-vindo, Anderson. Para fechar aqui com chave de ouro, né, Rodrigo Castro, da Tops Lab. Fique à vontade, Rodrigo, de falar um pouquinho sobre a sua expertise, o trabalho que a Tops faz e a sua atuação também de forma independente. Obrigado, Ana. Bom dia novamente, pessoal. Então, sou o Rodrigo, como a Ana já havia adiantado ali, minha especialidade é que eu sou psicólogo e eu chego na inovação com um olhar sobre pessoas, né? Então, eu sou especialista aqui em desenvolvimento de empreendedores. Meu foco sempre está olhando ali para as pessoas por trás desses negócios. Afinal de contas, acredito fielmente que a especialidade de um bom empreendedor é estruturar negócios, é empreender, independente de qual seja o segmento ali que ele vai se aventurar e vai se dedicar. Enquanto trabalho as atuações, né, eu sou clínico também, atuo também na clínica com empreendedores do ponto de vista de saúde mental, e junto com a Tropos Lab, que é uma consultoria que atua com inovação, tecnologias digitais e comportamento humano para acelerar e transformar negócios inovadores e ecossistema. Eu estou como líder de projetos e consultor de inovação para estruturação de negócios e tal. Então, eu estou aqui mesmo para contribuir com esse movimento de como esses negócios estão sendo estruturados, como essas ideias estão sendo apresentadas e o caminho que vocês estão seguindo. É um prazer gigantesco pelo convite de estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, Rodrigo. Seja muito bem-vindo, o Anderson, Rodrigo ou Ariadne, porque vocês vão contribuir de forma valiosa aí para as nossas startups. E não demorando, né? Vamos para as nossas apresentações. Eu vou colocar por ordem de chegada, tá bom? Então, o João Pedro, como foi o primeiro a chegar, João, se você quiser compartilhar a tela, fica à vontade. Perfeito, vou compartilhar aqui. E assim que a gente visualizar, fala um pouco de você, da equipe, e aí já pode iniciar a sua apresentação, tá bom? Tá ok. Vocês estão conseguindo visualizar?
Pronto, agora apareceu aqui, estamos sim. Pronto, então, pessoal, bom dia, prazer. Eu sou João Pedro Sena. Hoje eu vou falar e apresentar aqui para vocês a nossa startup, minha e dos dois Daniels, né, no caso. Mas é a Forrest. Então, a gente tem o Daniel Guimarães e o Daniel Almeida, que está, inclusive, presente, ouvindo aqui o pitch. Basicamente, eu trabalho na área de blockchain. Então, a gente debatendo, nós chegamos à conclusão de que o futuro, ele é blockchain e é uma área que se estende, é transversal, ela consegue alcançar qualquer outra área. E pelos nossos contatos, a gente meio que já tinha um cliente certo ali, que é, como vocês podem ver, aqui a CBKC, que é a Federação Brasileira de Sinofilia, de cachorros. Então, eles são responsáveis por emitir os pedigrees aqui do Brasil. Eles são a única federação que é filiada à FCI, que é a Federação Internacional também de Registro. Então, os cachorros que vão para a competição e tal, eles têm que ter um pedigree CBKC. E aí o blockchain vem justamente aí. Então, vou dar início aqui à apresentação, e aí no final eu fico aberto a perguntas aí que vocês possam ter, que eu posso talvez não ter cobrido durante a apresentação. Mas, vamos lá. Primeiro, eu vou contextualizar vocês aqui bem rapidinho sobre a evolução da internet para que a gente consiga entender por que que a gente está fazendo o que está fazendo agora. Então, a gente tinha ali, na década de 70/80, começou a Web 1. Basicamente, era a internet estática. Era onde as coisas elas só eram publicadas, você só podia ver o que estava sendo publicado. Então, ou buscar algo, enfim. Mas era bem engessado, digamos assim. O que estava lá publicado era o que tinha e você não tinha como interagir com aquilo. A partir daí veio a Web 2. Então, a gente já teve uma interação maior entre os usuários. Então, eu conseguia ver o que estava publicado e interagir com o que estava publicado. Mas, ainda assim, aqueles dados e aquelas publicações, elas não eram minhas, elas pertenciam ao que a gente chama de Big Techs. Então, tinha ali o Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Basicamente, a Web3, ela vem justamente para dar os dados aos usuários, de fato, ou seja, você detém aqueles dados, e ela possibilitou a integração também das finanças com o meio digital. Então, a gente pôde nos beneficiar de pagamentos sendo enviados por meio da internet, eu poder comprar algo através de criptomoedas, que, por exemplo, algo que está sendo vendido em qualquer lugar do mundo, eu consigo ter acesso e fazer um pagamento praticamente instantâneo por meio das criptomoedas. Então, isso é uma contextualização bem básica da Web3, que é justamente o que a gente está vivendo agora, essa migração para a Web3. Então, a Web3, ela introduziu o conceito do blockchain. O blockchain, ele basicamente é um meio de publicação que ele vai garantir a imutabilidade, a segurança e a transparência de todos os dados que foram publicados. A imutabilidade, porque uma vez que ele foi publicado, não tem como apagar de forma alguma, porque é uma rede de registro distribuída, ou seja, para que a informação vá para o ar, digamos assim, ela entra em consenso entre milhões de pessoas que participam da rede. Então, se alguém tenta alterar a informação, automaticamente todos os outros vão ver que aquela informação não é verdade e vão rejeitar. Por isso é imutável. Esse mesmo mecanismo de consenso entre várias pessoas é justamente um dos responsáveis por garantir a segurança também. E por trás disso, nós temos uma criptografia extremamente avançada, que também ajuda a impedir qualquer tipo de alteração. E, por último, a transparência, que também está ligado justamente ao consenso. Então, todo mundo consegue ver o que está acontecendo, é transparente para todo mundo, e aí justamente isso vai garantir a segurança e a confiança na rede. Tá. Basicamente, o blockchain, como eu falei, ele é transversal, então ele pode ser utilizado em todas as frentes possíveis. Hoje, nós temos alguns usos já em vigor e casos de sucesso
Dentre eles, a gente tem uma transparência completa na cadeia de suprimentos, e isso de várias empresas e vários produtos. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos do café, mas, enfim, a gente tem o rastreio da origem e da qualidade dos alimentos de maneira segura, imutável, rastreável e transparente. Nós temos a redução de fraudes, justamente porque eu não consigo alterar algo ali, então eu tenho uma confiança de que aquele produto ele não foi alterado, que ele é autêntico. Na hora que eu tenho cada lote conectado ao outro, por essa blockchain, essa cadeia de blocos, eu consigo ter uma identificação muito rápida de qualquer lote contaminado. A gente teve, inclusive, trazendo agora para o projeto da CBKC, nós tivemos umas rações contaminadas. Então, isso seria muito mais rápido, a gestão e a resposta a esse incidente, se já estivessem no blockchain, porque teria uma identificação muito rápida dos lotes que foram contaminados e distribuídos, onde eles estão. E tudo isso vai gerar uma eficiência operacional muito grande. Então, a automação desses processos ela vai reduzir os custos e, consequentemente, o tempo de verificação. E meio que vai refletir, principalmente, na economia final. Outros casos de uso, mas agora para os meios de pagamento, nós já temos o processamento quase instantâneo, sem intermediários, feito pela Visa, feito pela Mastercard. Isso, mais uma vez, reduz os custos, porque vai acabar reduzindo as taxas cobradas. E, como eu falei em relação à criptografia, o blockchain ele vai reduzir os riscos de fraudes. Então, praticamente, eu não tenho como fraudar aquela transação e nem como ter uma cobrança, uma dupla cobrança em cima do que eu gastei, até porque o sistema vai ver que ela já foi gasta uma vez. E aí, por final, a gente tem a integração com o meio das criptomoedas, que é um termo meio que um pouco, já gera um pouco de preconceito, né, mas justamente por conta de que a gente tem gente se utilizando das criptomoedas para, enfim, fazer coisas ruins, mas não é nem de longe o intuito delas. Então, outros casos de uso agora já para falsificação e tal, a gente já vai ter a Prada, Louis Vuitton, Cartier emitindo os certificados em blockchain. Por quê? Porque eu vou garantir ali a autenticidade daquele produto, eu vou ver que ele realmente veio daquela loja, então isso vai facilitar muito a minha revenda, por conta de que vão conseguir checar a procedência, lembrem-se que é transparente. Eu vou ter uma experiência para o cliente exclusiva, porque eu vou permitir que o cliente que comprou aquela bolsa, ele tenha um artefato digital referente àquela bolsa, ou então ele tem um acesso a um evento privado, digamos assim, por meio de um ingresso em NFT, que seria em blockchain, e isso vai gerando um histórico inteiro do produto. Então, cada item ele vai ter ali um certificado digital imutável, que passa por todo o processo. Lembre-se que é uma cadeia de blocos. Então, tudo isso vai ser rastreável. Isso para o cliente é muito bom. Então, hoje, agora, focando na CBKC, a gente identificou alguns problemas quanto aos registros de pedigrees de cachorros aqui no Brasil. Então, primeiro é que os criadores, eles não estão registrando o pedigree na CBKC, eles estão registrando em outras alternativas mais baratas, mas a CBKC é a única certificada pela FCI, que é a internacional, a fazer esses registros. Então, basicamente, o pessoal está pagando R$20 por um registro de pedigree, só que é simplesmente um papel impresso, ele não tem validade nenhuma. Se eu quiser expor o cachorro numa exposição, eu não posso com esse outro pedigree, só com o da CBKC. Mas aí, por conta de uma falta de educação do pessoal em relação a esse certificado, eles acabam preferindo, obviamente, a alternativa mais barata. Então, a gente está entrando justamente para agregar um pouco para a CBKC, para voltar essa autoridade da CBKC como pioneira digital. Blockchain ainda não está sendo utilizado em nenhum lugar do mundo para o registro de pedigrees, e a centralização de registro desses pedigrees no sistema da CBKC, ela acaba sendo responsável por fraudes. Então, vamos supor, se acontece um ataque hacker, se o sistema cai, ou se alguém tem acesso àquele sistema, ele consegue falsificar ou apagar todos os pedigrees que estão lá. E isso não pode acontecer.
CBKC é uma instituição que já tem mais de 100 anos, então se eles perderem o registro, já era. O nosso produto, né? O que é? É a junção de blockchain e de IA. Então, primeiro, a gente vai ter um livro personalizado, ou seja, na hora que eu registrar o meu pedigree, eu vou ganhar um livro personalizado com a história sobre o meu cachorro, o meu específico cachorro, a raça dele. Vamos supor, eu registrei um Golden Retriever, e aí eu vou ter lá o Bob, e aí eu vou ter lá a Bob, toda a história da raça do Golden Retriever, assim, como cuidar de mim, quais são os cuidados especiais que tem que ter, enfim, tudo em forma de primeira pessoa, como se fosse o cachorro falando para a pessoa. Esse livro vai ser em formato de NFT, juntamente com o pedigree, ou seja, ele vai ser imutável. Então, a gente vai ter o blockchain por trás, garantindo a segurança, a transparência, a imutabilidade, protegendo todo o pedigree, então, contra, enfim, eu não tenho como fraudar aquele pedigree. Imagina que o blockchain, ele não tem como ser mudado ao longo do tempo. Então, eu registrar um cachorro hoje, no ano de 2025, vai me garantir que em 2130 eu tenha a árvore genealógica de todo esse cachorro de maneira imutável, registrado online, independente do que aconteça com o banco de dados da CBKC. Se a CBKC deixar de existir, vai estar lá registrado. Então, isso vai agregar valor ao certificado CBKC, justamente porque blockchain é algo que está sendo utilizado em várias frentes e que tem um reconhecimento de autenticidade internacional e um marketing por conta do NFT orgânico e extremamente viral. Imagina você receber um livrinho com seu cachorro, com todas as informações ali dele, ele dizendo para você isso meio que interativo assim, e em formato de NFT digitalizado, é algo que os criadores vão começar a postar, até porque é fofo, enfim. Então, criar esse marketing, ele vai ser criado de maneira bem orgânica. E vai ser destacada a marca da CBKC. Então, hoje a gente tem um cenário competitivo, onde os que estão em pretinho aqui é o que a gente tem hoje, ou seja, todos eles têm processos digitalizados. Só que a CBKC, no caso, teria o rastreamento do pedigree, coisa que eles têm, mas de maneira centralizada, ou seja, eles podem deixar de ter caso aconteça alguma coisa. O livro do pet ninguém tem. O registro imutável em NFT, ou seja, em blockchain, ninguém tem. E esse backup descentralizado, que fica no blockchain e não depende do servidor da CBKC, ninguém também tem. Todos eles são servidores centralizados. Ou seja, a gente vai estar focando, no caso, a CBKC ela já oferece o pedigree. Então, nós não vamos estar focando em entregar algo muito, muito, muito caro, só que a gente vai estar focado em entregar algo de qualidade, para que o cliente, por exemplo, se a gente cobrar mais, ele já não está pagando da CBKC, então ele não vai voltar para a CBKC. A ideia é que eu entregue mais valor no da CBKC, para que ele consiga sair e enxergar valor, né, sair do que ele está pagando de R$20, entender que não é um certificado, e migrar para um certificado completamente auditável, rastreável e verificável, e de maneira que ele ainda receba um livro personalizado ali para cada pet. Hoje, dados é um problema muito grande, então a gente também vai cuidar dessa parte por conta do blockchain em si, ele já é meio que LGPD compliant aí, porque eu não armazeno os dados da pessoa, eu armazeno a criptografia desses dados. Então, quando eu faço isso, eu já tenho uma dissociação da identidade da pessoa. A proteção de dados, o fortalecimento da autoridade da própria CBKC, enfim, investindo em inovação, digitalização dos processos real, e o melhor posicionamento ali da marca da CBKC, que eles, inclusive em conversas com a gente, eles já destacaram que uma pedra ali no sapato contra o blockchain atuais, ajudaria no posicionamento deles como, digamos assim, já são os melhores, mas a volta ali por conta da inovação da CBKC. E basicamente é isso, acredito que eu não tenha
passado muito do tempo. Mas fica aberta a perguntas aí. Obrigada, João Pedro. Vou passar aqui a palavra para a banca, né? Agora em ordem reversa, começando pelo Rodrigo. Acho que passou um pouquinho do tempo, mas vou deixar eles falarem aí as contribuições, faz parte. Aqui não é um processo de avaliação para a subvenção, mas é interessante que posteriormente tenha sempre esse time cronometrado, né, que a gente chama, que são coisas que realmente na banca tira ponto, mas foi uma apresentação bem rica. Então, vou passar a palavra aqui para o Rodrigo. Rodrigo, por favor. Opa. Parabéns, João e equipe, aí pelo processo. Eu fiquei com dúvida, assim, entendi que vocês vão agregar valor ao CBKC, né? Ao CBKC, mas não entendi necessariamente o que vai gerar o valor, porque parece que o CBKC é o cliente. Não parece que são outros clientes aqui. Por exemplo, você deu ali a concorrência do CBKC, e eu estou entendendo assim, você está focando em atender o CBKC, mas qual que é a sua relação com o CBKC? Exatamente. O foco é justamente a CBKC por dois motivos. O primeiro, porque eles já são os consolidados, então, basicamente, a gente não está oferecendo um SaaS, ou um BaaS, que a gente chama, que é do Blockchain as a Service, né? Nós não estamos oferecendo um BaaS, porque, primeiro, como é que funciona a hierarquia da CBKC? A CBKC é a top brasileira, só que cada estado tem o que chamam de Kennel Clubs. Cada Kennel Club é filiado à CBKC. Então, eu quero registrar um cachorro. Eu mando para o Kennel Club manda para a CBKC, e a CBKC aprova o registro. E aí, basicamente, o meu pai, ele é presidente do Kennel Club aqui do Piauí. Então, ele fez a conexão com o Fábio, que é o presidente da CBKC, já para implementar isso na CBKC, porque era uma dor dele, específico. E aí, a nossa ideia é expandir isso, porque ele também está no board da FCI, que é a internacional. Então, a nossa ideia é justamente se expandir para as federações já, nos outros países, e não competir entre as que já existem aqui. Entendi. Acho que só para, então, ficar claro, assim, um pouco mais claro esse esquema, eu senti falta de, talvez, uma análise de mercado, de trazer um pouco mais de números financeiros para entender, assim, como que ganha dinheiro nisso, como é que você está pensando em ganhar dinheiro nisso, como que esse dinheiro é convertido, sabe? Um pouco mais de valor traria essa clareza da sua perspectiva de atendimento ao cliente ali. Porque na minha cabeça aqui você vai atender a CBKC ali, só que existe possibilidade de você agregar valor a essa cadeia de maneira mais ampla, sabe? Mas eu senti falta, talvez, desse lugar, assim, você trazer uma análise de mercado, fazer um pouco desse recorte, do que seria ele, como que você estaria ali no meio. Mas sensacional, acho que a ideia é boa, assim, a aplicação é legal, o blockchain, de fato, tá promissor mesmo, e pensar nessas perspectivas das aplicações é sensacional. Acho que a análise de mercado o que me pegou aqui. Beleza, obrigado. Obrigada, Rodrigo. Vou passar a palavra agora para o professor Anderson. Por favor, Anderson. Bem, parabéns pela apresentação. A ideia em si, o assunto é muito legal. João, essa não é uma crítica para agora, é só para você se alinhar mais para o futuro, quando tiver outras apresentações, que vier o seu pitch, se atentar realmente ao tempo. Você observa que você colocou muito texto na apresentação que não tem necessidade, porque você apresentou muito bem e você não estava lendo o que tem na apresentação. Então, isso já mostra o domínio que você tem sobre o assunto. Então, não precisa ter esse tanto de texto em sua apresentação, pode trazer uma coisa mais visual. Esse é um material mais um material de envio ali, não de uma apresentação, até porque você tem bom domínio do assunto. Além disso, eu acho também que trazer um storytelling é interessante. Você,
com todo esse nível que você trouxe, explicando vários tipos de uso para essa tecnologia, em uma historiazinha, você falando, sei lá, do empreendedor, até do seu próprio cliente principal nesse contexto, você poderia encaixar ali no storytelling, bem rapidinho, todas essas usabilidades. Então, tanto fica mais fácil para a compreensão de alguma pessoa que você pode vir a falar com investidores, às vezes ele não vai entender exatamente qual é essa tecnologia, esse contexto, quanto fica mais rápido também para você trazer essa apresentação. E eu concordo bastante também com o Rodrigo, que ficou um negócio assim meio que eu não entendi muito bem, é como se o seu negócio, quando você começou a falar, eu pensei, ele vai pegar alguns mercados, essa tecnologia, ele vai aplicar para alguns segmentos, etc. Só que você faz sua apresentação como se você se resumisse ao cliente que você está alinhando agora. Então, é bom trazer realmente essa parte do mercado e a gente enxergar qual a capacidade de inserção do seu produto, que é uma tecnologia muito significativa e interessante para o momento, mas essa visão ela não ficou clara durante o pitch. É bem interessante você estruturar isso. Perfeito. Obrigado, Anderson. Obrigada, Anderson. Eu passo aqui a palavra agora para a Ariadne. Por favor, Ariadne, fica à vontade. Então, parabéns, João Pedro. Foi muito boa a apresentação. O produto é muito bom, porque, como você falou, ele pega muito do emocional do cliente também, né? Essa coisa do animalzinho e tal, isso pega muito. E, basicamente, eles falaram tudo que eu tinha para perguntar, que era tanto do modelo de receita, e você até falou que, você falou agora, que você já sabe que o cliente que vocês têm como alvo, ele já tem essa dor, ele que deu a dor, não é? Então, vocês já fizeram o produto pensando na dor que vocês já souberam do cliente. Então, eu gostei muito da ideia. Eu acho que tem muito potencial, porque é algo muito inovador, é algo único, como você falou, não tem algum outro negócio que esteja nessa competição direta com vocês, com o que vocês estão oferecendo. Então, parabéns. Obrigado. Eu só vou uma coisa adicionar, não vou me estender disso, mas só adicionar. Basicamente, o modelo de negócio é a cada pedigree registrado. Eles registram 80 mil pedigrees por ano, e aí a cada pedigree nós cobraríamos uma taxa por conta desse registro. A taxa onde ela poderia ou não poderia, ficaria a critério da própria federação, impor isso ao cliente, então aumentar o preço do pedigree. Mas ela seria praticamente ali irrisória, a gente ia focar mais na quantidade mesmo do que no preço que iríamos cobrar por cada pedigree. É isso, obrigado, gente. Parabéns, João Pedro. Né? Quem tiver também mais alguma dúvida, os meninos também têm o Instagram, @foshare, né? E aí vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre a startup deles. Eu vou deixar aqui o Instagram no chat. Perfeito. Obrigada, João. Parabéns, viu? Mais uma vez. Vamos seguir a Obrigado, sequência. eu agradeço. Marcelo, por favor, fique à vontade de apresentar a sua tela, se tiver algo... Gente, só resumindo, né? Não era obrigatório uma apresentação assim como a do João, ele já tinha preparado, então fica à vontade. Mas aqui é só o resultado final do processo de validação das startups, então eles ficaram bem à vontade de apresentar ou não um material audiovisual, tá? Então, Marcelo, se você tiver algum material, pode apresentar. João, vou pedir só para você parar de compartilhar a sua tela para que o Marcelo apresente a dele. Bom dia, né? Meu nome é Marcelo, sou advogado há 13 anos. E, inicialmente, para falar da Quizmarcas, eu gosto de levar todo mundo para um cenário, né? Onde você investiu tempo e dinheiro para montar um negócio. Imaginemos aqui que todas as startups aí estão gastando tempo da sua vida, né? E financiando uma ideia. E, de repente, você se depara com uma notificação informando que você deve de utilizar o seu nome, né? A sua marca e a forma que você é conhecido. E, por incrível que pareça, isso é mais comum do que parece. No Brasil, milhares de empresas elas são abertas diariamente. E muitos dos empreendedores, eles não sabem da necessidade de registrar suas marcas.
Isso, por muitas vezes, até não é nem culpa deles, e sim das empresas que prestam esse serviço de registro de marcas, que visa burocratizar o processo para lucrar em cima desses clientes. Só que o que acontece é um efeito reverso, né? Muitos desses empreendedores, eles acabam desistindo de enfrentar essa burocracia e não querem se proteger, registrar sua marca, deixar ela regularizada. A Quiz Marcas, ela pretende resolver esse problema, tornando o processo de registro de marca mais fácil. Como? Através de uma plataforma onde a pessoa vai responder um quiz e, inicialmente, esse quiz ele vai educar essa pessoa sobre a necessidade desse registro e também, com base nas respostas, essa pessoa vai estar fornecendo todos os dados necessários para a gente aceitar, registrar esse pedido, caso ela aceite ao final. Tudo isso foi feito pensado no mercado atual, né, onde eu fiz algumas pesquisas e a grande maioria das empresas que trabalham com esse tipo de serviço, elas são muito burocráticas, né? A pessoa entra em contato, aí tem que marcar um dia para uma reunião, passa por uma reunião de 40 minutos, 1 hora. Então, visa fazer com que os empresários ali que estão na correria do dia a dia não tenham que perder esse tempo e coloquem mais um problema na sua vida. Ao final do quiz, o empreendedor ele vai receber gratuitamente um diagnóstico informando sobre a possibilidade dele registrar a marca ou não, um cronograma fornecendo os prazos e etapas do processo do INPI e também um orçamento especificando detalhadamente o valor que ele vai gastar do início ao fim do processo. Tudo isso visando trazer mais confiança do empreendedor com a Quiz Marca e também fazendo com que as pessoas verifiquem a qualidade do nosso serviço. Porque hoje tem muito golpe, né, no mercado, então a gente busca deixar tudo muito claro para o cliente. A Quiz Marcas, ela quer trazer agilidade, facilidade e segurança. A plataforma ela ainda está em fase final de elaboração, mas eu já estou fornecendo para quem quiser o quiz, né? E até, inclusive, aqueles que desejarem receber um diagnóstico gratuito podem entrar em contato comigo posteriormente. Mas, basicamente, a ideia do Quiz Marcas é essa, desburocratizar o registro de marcas no Brasil. Perfeito, perfeito, Marcelo. Depois você bota aqui o link, então, do quiz, tá, no chat, que eu já vou experimentar, já quero conhecer. Vou passar, então, a palavra, né, para os nossos mentores aqui da banca, começando agora pela professora Ariadne. Por favor, Ariadne, fique à vontade. Professora? Você sempre é minha mestre, você tem muito a ensinar. Então, parabéns, Marcelo, muito legal a iniciativa, muito boa mesmo. Eu fiquei só pensando aqui, você já olhou no mercado se tem alguma competição, se tem alguma empresa que faz algo parecido? Existem, no caso, formas de processo diferente não, similares, só que não resolvem através de um quiz. É sempre com base em reuniões, né? Então, eu vou lá, procuro uma empresa no Google que faça esse tipo de serviço, entre em contato, só que sempre vai depender de uma reunião, de uma conversa longa, e é algo que eu vi que a gente pode resolver através de um quiz, de uma forma interativa, fácil, compreensão. Então, a ideia foi justamente essa. Até uma forma de gamificação também, né? Chama mais atenção, uma inovação nisso. Qual seria o modelo de negócio? Como é que vocês ganhariam em cima de cada pessoa que vai fazendo quiz, aí esse orçamento gerado seria vocês que vão fazer todo o processo da marca, do registro, é isso? Exato. Com base nas informações do quiz, eu já tenho todos os dados que eu preciso para dar entrada no pedido. Então, a pessoa vai responder o quiz,
eu vou entrar em contato com ela para fornecer esse diagnóstico, mas, enquanto isso, para não ficar um negócio burocrático e demorado, a pessoa vai ser atendida por uma inteligência artificial e, com base nas respostas, ela já vai conseguir fornecer para ele esse orçamento, cronograma, e aí, posteriormente, vai uma pessoa, né, que vai conseguir, com mais detalhes, trazer esse diagnóstico. E aí, o ganho nisso estaria no próprio registro, né? Se a pessoa aceitar, eu acredito que ela vai seguir o processo com a gente, porque a gente é mais transparente possível. E também a gente vai fornecer um serviço de acompanhamento da marca, porque não basta a gente registrar a marca e não acompanhar ela, né? Verificar se outros estão se utilizando disso ou não. Então, a gente vai fornecer aí um serviço anual, a pessoa paga um valor anual para que a gente acompanhe a marca dela. E se a gente verificar ali se tem alguém tentando se aproveitar ou não dessa marca, a gente vai avisar a pessoa, olha, tem alguém aqui se utilizando de um nome similar ou parecido ao teu. Tu quer apresentar uma oposição, algum tipo de recurso? Então, os valores que a gente ganharia estariam nesse serviço. Entendi. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Perfeito. Vou passar a palavra aqui para o professor Anderson. Por favor, Anderson. Parabéns, Marcelo. Muito legal a solução. A minha dúvida é relativo mais a como você pretende realizar essa sua inserção no mercado. Um ponto que você trouxe já, um fato, é que essa é uma área que é muito direcionada para golpes. Eu acho que eu recebo pelo menos uns 20 e-mails de golpes no e-mail da empresa em relação a essa questão. Eu acho que entender como é que você vai na questão de marketing, imagem da empresa, porque você dizer que é transparente, etc e tal, ok, ótimo, mas como você vai passar essa visão para o cliente, e eu acho que é interessante também você trazer para o cliente, não sei se já é a ideia, né, um aprofundamento um pouco maior, porque quando você traz uma questão da marca, não é só a questão lá do início citar, ok, se já tem alguma pessoa utilizando ou não. Por exemplo, eu tentei utilizar um nome específico para assistente virtual da minha empresa. Hoje ela se chama Celina, mas seria outro nome. E eu vi que, ao colocar esse nome lá no Impital, estava tudo ok. Não estavam utilizando exatamente aquele nome. Mas tinha uma empresa que já há muito tempo estava utilizando esse termo, era mais ou menos da minha área, ou seja, era uma questão que, por questões burocráticas, estava tudo ok para o meu lado, mas se eu usasse, futuramente poderia respaldar na minha marca se aquela pessoa que já tem aquele nome forte, mesmo não estando ainda detentora, né, desse nome, ela já usa e poderia respaldar. Aquela empresa poderia fazer alguma coisa que respaldasse um nome que eu estava utilizando também. Então, acho que entender melhor essa questão de como vai ser trazer essa visão, né, para o mercado, marketing, e ter em mente também essas questões que marca, talvez não é só colocar lá no INPE, né, e tá ok, tem outros pontos a se pensar. Sim. Então, na realidade, nessa parte de golpe, né, eu busco resolver ela através da minha imagem, né, eu como advogado. Porque essas empresas que fornecem serviço de registro de marca, hoje no Brasil, para fazer um registro de marca, tu não precisa ser advogado, né? A pessoa pode fazer isso individualmente. Só que é muito bom tu ter um acompanhamento jurídico. Então, o Quiz Marcas, ele, além de uma empresa que visa lucros, ele também busca educar as pessoas. Então, eu traria muito conteúdo, né, educativo, e também uma segurança para as pessoas de que eu sou advogado e consigo resolver esses problemas futuros, né? Eu tento, com base na inteligência artificial ali, que vai ser atendida e tudo mais, no caso, o processo eu tento automatizar, mas no que é necessário eu vou humanizar, né? Trazer para o meu lado. Então, eu busco a confiança das pessoas com base nesse discurso. Perfeito. Obrigada, Wanderson. Por favor, Rodrigo, fique à vontade. Sensacional, Marcelo. Parabéns pela apresentação e acho que o discurso, o seu storytelling está muito bem posicionado, assim, muito bem feito, então parabéns por isso. Meu ponto é que ele é muito no sentido, talvez vai um pouco do que o Wanderson disse ali,
Por quê? No primeiro momento, meu sentimento foi, nossa, eu queria que você conversasse com meus empreendedores. Justamente porque sei que os empreendedores têm essa dor enquanto construção, desenvolvimento ali da empresa. Então, muitos deles têm essa dúvida, não sabem para onde ir necessariamente. Só que essa vontade de você querer conversar com eles vai contra a proposta que você está fazendo, que é reduzir, às vezes, o contato do empreendedor e colocar ele ali num quiz, sabe? Talvez trazer a inteligência, esse digital para esse processo, que me levanta a questão, será que esse é o problema? Será que o problema está relacionado nessa relação do empreendedor com o processo burocrático, visto que o processo é burocrático por si só? E se não, nesse sentido, teríamos um outro cliente aqui. Porque, por exemplo, a Quizmarca nasce para atender, talvez, uma necessidade que é sua enquanto advogado no processo de registro de marcas. Que às vezes precisa lidar com um processo que às vezes é burocrático, que você precisa estar fazendo esse acompanhamento e tudo mais. Então, parece uma dor mais desse profissional do que do cara que está tentando registrar a marca, porque ele vai estar com dúvida. Ele vai querer conversar com você, e tanto é que você não tirou isso do seu processo. Você manteve isso como um diferencial da sua empresa, de, olha, vou fazer a consultoria durante esses anos aqui, acompanhando o seu processo, a sua marca. Por quê? Ele precisa disso. Então, talvez eu olharia um pouco para esse seu cliente, me perguntando assim, será se é esse realmente o seu cliente? Será que o empreendedor, essa pessoa que está ali tentando registrar a marca, né? Se ele é o seu cliente ideal, ou se a gente está falando da sua plataforma como um SaaS, né? Ali para atender outros profissionais que atuam semelhante ao que você faz com o registro de marca, sabe? Foi principalmente isso que eu pensei, mas acho que você está num campo, assim, de conhecimento de registro de marca, que ele é muito importante mesmo, porque essa dor, ela tem. Essa questão do quiz, ela foi colocada, obviamente, que para facilitar o processo, né? Trazer o imediatismo e a urgência para os empresários, porque, assim, no dia a dia, tu tem tantas tarefas para fazer que tu acaba deixando de lado, né? Não quer enfrentar isso. E aí, a forma de trazer um quiz que em 5 minutos ele vai responder basicamente, os dados que eu preciso para registrar um registro de marca. Obviamente que automatiza esse processo, também a facilidade com que ele vai receber ali uma pesquisa que ele não saberia fazer sozinho, né? E um orçamento com valor, ao invés de ter que passar por uma reunião de 40 minutos, que inclusive eu testei para falar disso, eu entrei em contato com várias empresas, então eu, através do quiz, busquei facilitar isso, né? Trazer essa consciência e também buscar um público que, antes de começar a empreender, faça esse diagnóstico também, né? Para não passar por essa dificuldade lá na frente. Então, foi isso que eu busquei ao criar o quiz. Né? Uhum. Não, foi o que eu disse, sensacional. Acho que aí, sabe? Eu acho que a questão aqui é para quem vai gerar mais valor, sabe? Eu estou pensando muito no empreendedor com esse monte de dúvidas, porque eles realmente aparecem com dúvidas, tipo assim, para quem quer o registro... Eu entendo isso porque, assim, por exemplo, eu já tentei fornecer esse serviço para outras pessoas de forma mais automática, né? Só que tem pessoas que me chamam realmente para conversar porque elas se sentem mais seguras. E no próprio quiz, a partir do momento que tu respondeu, que tu vai ser chamado ali para uma conversa com inteligência artificial, eu vou fornecer essa opção. Tu quer continuar a conversa por aqui ou tu quer que eu converse contigo pessoalmente? O quiz é basicamente uma forma de colher os dados e facilitar o conhecimento da pessoa das etapas do processo. Perfeito. Sensacional, parabéns por isso. O único ponto só esse mesmo. Sim, obrigado. Parabéns, Marcelo, mais uma vez aí, fazendo com excelência. Não esquece de botar o link aqui no nosso chat, até para o pessoal que está entrando aí conhecer também o Quiz Marcas. E muito sucesso, viu? Obrigado.
Vou chamar aqui a empresa iHealth Brasil, com o CEO Lenilson Fontinelli. Então, Lenilson, fique à vontade aí para compartilhar a sua tela. Tá certo. Só vou ajeitar aqui só um momentinho. Só um segundo. Enquanto isso, estou dando boas-vindas aí ao pessoal que está entrando agora na live. Daniele, diretamente de Portugal. Seja bem-vinda, Dani. Prontinho. Conseguem me escutar? Bacana? Perfeito, Lenilson. Pode iniciar. Boa apresentação. Ok, obrigado. Primeiramente, obrigado à presença de todos. Parabéns aos demais também. Eu sou Lenilson Fontinelli, CEO da Health Brasil. Nós somos uma health tech de saúde mental, focada em psicoterapia digital. Sou professor entusiasta de empreendedorismo. Embora esteja fora de aula, né? Fora de sala de aula por um tempo. Mas a gente vem carregando isso do empreendedorismo, né? Do conhecimento, além da sala de aula, e está sendo uma oportunidade incrível, né? De poder ver na prática as coisas acontecerem. Bom, a gente desenvolveu uma plataforma completa de psicoterapia online, com soluções para psicólogos, empresas e também escolas. E a nossa missão, ela é simples, levar o cuidado emocional onde ele for necessário. Bom, você já sentiu que estava cuidando de todo mundo, menos de você? Então, essa é a minha pergunta base. Então, e se a gente pudesse levar o cuidado e dignidade para dentro das casas das pessoas? Seria incrível, né? Bom, a gente tem aqui alguns dados para retratar uma realidade, que a gente vive uma epidemia invisível. Eu explico. 1 em cada 8 pessoas no mundo, elas possuem transtorno mental, segundo a OMS. E esses transtornos mentais, até 2030, há uma estimativa de que custará aos cofres 6 trilhões. Então, a gente está falando aí de algo que vai impactar a economia diretamente. No meio desse furacão, dessa epidemia invisível, nós temos um profissional de saúde que está sentindo na pele isso, como é o caso da Renata, nosso público-alvo principal, os psicólogos. Então, ela tem que lidar aí com mais de 10 horas semanais da sua jornada de trabalho, ela tem que gerir o seu próprio consultório físico, e ela não vê, né, assim como ela, vários psicólogos no Brasil também tem que lidar com essas dificuldades. Então, você gerir sua própria agenda, você gerir pagamento, você ter que cobrar os seus pacientes, ter que lembrá-los sobre as consultas, né, para evitar as perdas, o não comparecimento na consulta. Enfim, todos esses problemas, né, na vida de um profissional, quando a gente pensa em alguém inexperiente, isso é multiplicado, né? Essa dificuldade ela se torna quase que exponencial. E quando a gente olha para o Brasil, ele é líder mundial em ansiedade e depressão. A gente tem mais de 20 milhões de pessoas que sofrem com transtornos mentais e 86% dos trabalhadores trocariam de emprego para preservar a saúde mental. Então, a gente vem focado nisso para impactar diretamente a ODS 3 e 8 da ONU, promover a saúde e bem-estar com tecnologia acessível e tentar mudar uma fatia dessa realidade, dessa triste realidade. Então, nossa proposta de valor é cuidar da mente, né? A mostrar que cuidar da mente nunca foi tão simples. Conectar pessoas de forma intuitiva e automatizada, transformando a saúde mental em uma experiência valiosa, eficiente, sem fronteiras.
Ou seja, dessa forma, oferecer para todos os stakeholders uma solução sem barreiras, sem trânsito, sem filas, todas as comodidades que a gente já é acostumado no meio digital. E este cuidado, ele acontece em 4 passos simples, tanto para o psicólogo quanto para o paciente. Eles terão que seguir uma sequência simples de passo para o seu cadastro. Bom, concorrentes como o Zen Club e Psicologia Viva, nossos concorrentes praticamente diretos, eles mostram que o mercado existe, mas o nosso diferencial está na flexibilidade, no suporte, no foco psicológico e também na capacitação técnica dos profissionais. Muitas vezes, embora formados, eles podem não ter uma experiência, por exemplo, uma capacitação para atender em terapias em grupo. Então, a gente tem uma proposta de fornecer essa capacitação para eles também. E com mais de 554 mil psicólogos registrados no Brasil e um mercado ainda carente de ferramentas eficazes, a gente está aí diante de um oceano azul, mesmo com os grandes players no mercado. Bom, a nossa solução, ela vai nesse segmento, a princípio, em uma ponta, o B2B, focando aqui em empresas e escolas. Então, muito além da obrigação legal, a empresa vai poder oferecer cuidado emocional de verdade. Então, a gente está falando aqui de suporte psicológico de qualidade para a equipe, né, os seus colaboradores. A empresa ela pode oferecer para a equipe mais do que metas, mas também oferecer acolhimento e equilíbrio emocional. Então, nesse sentido, a empresa contará com relatórios de indicadores. Utilizando esses indicadores, ela terá uma melhor possibilidade de tomar as decisões assertivas para reduzir o absenteísmo, o burnout, fortalecimento em próprio da cultura organizacional, conhecer mais a fundo cada um dos seus colaboradores, suas necessidades, e poder acolhê-los de fato, um consequente aumento da produtividade e engajamento desses colaboradores, o fortalecimento da marca empregadora, como a gente pretende também de fornecê-los um selo, por ter esse suporte legalmente obrigatório, né, mas também ser um diferencial para aquelas que tiverem um RH de mais de 20 profissionais, e está em conformidade com as exigências legais. Na outra ponta, nós temos os terapeutas, nossa base de dados, quem vai fazer isso acontecer, vai fazer a roda girar. Né? Então, no B2C, a ideia é que ele tenha a visibilidade do nosso diretório de especialistas, né? Sermos a vitrine deles. Então, contar com um consultório online completo, com serviços básicos, como todas as soluções concorrentes têm, de agendamento e gestão financeira e alertas. Né? O que a gente traz de diferencial seria um funil para capacitação tecnológica. Então, o psicólogo, nosso parceiro, que aderir à plataforma, ele poderá optar, dependendo do plano, em contar com um serviço de marketing que vai fazer com que ele se destaque diante dos demais profissionais, além, claro, da capacitação tecnológica já mencionada. Então, a ideia é que eles sintam uma liberdade total para definir seus horários e valores. E, para os pacientes, um dos beneficiados com a solução seria mostrar para eles que cuidar da mente nunca foi tão simples. Né? Eles experimentaram a liberdade dessa terapia online nas mais variadas vertentes. Então, ele contar com vários benefícios. Uma plataforma segura, levando em consideração a LGPD, uma compatibilidade inteligente com as ferramentas de progresso, enfim, né, poder contar com uma plataforma com profissionais verificados. Então, todos os profissionais que estiverem cadastrados, eles passam por uma triagem. E aqui eu trago um case, né, da Academia para o Mercado, sendo esse um dos nossos públicos-alvos, um dos principais, que seriam os psicólogos recém-formados. Então, como eu dei o exemplo lá da psicóloga, ela, recém-formada, tem que lidar com todas aquelas dificuldades de inexperiente, então ela não tem ali sua carteira de clientes, carteira de pacientes, mas ela talvez tenha, provavelmente, né, talvez não, ela fez durante a sua formação um estágio supervisionado. Nesse estágio, ela acabou tendo contato com alguns pacientes. E é criada ali uma ligação, vamos dizer assim, né? Um paciente, quando ele começa uma terapia com um psicólogo, ele tem um receio de ter que começar com um novo psicólogo, aquele psicólogo que atendia na clínica, e olha que interessante, né? E se o psicólogo pudesse continuar atendendo esse paciente que ele conheceu ali na clínica escola, atender depois no seu próprio consultório virtual, né? Longe da academia. E é um caso do Yuri. Então, o Yuri, recém-formado, sem grandes horizontes, né, além, claro, da formação e da sua competência, mas a iHealth proporcionar isso para ele
de ele conseguir ter seu consultório online e a gente fazer todo o suporte da agenda e pagamento, e ele se consultar no essencial, que é levar o cuidado emocional ao paciente. Então, a única coisa que ele tem que se preocupar é isso, em atender, né? Fazer aquilo para o qual ele foi formado. Bom, temos psicólogos atendendo, o MVP validado e parcerias em expansão. A gente tem um plano robusto de internacionalização para a América Latina e África, com apoio da usina de startups. Então, a usina, ela inclui uma estrutura jurídica, uma equipe local e acesso a 11 países. No momento, a gente está fazendo a formalização do joint venture internacional com eles. Temos uma estrutura pronta para nos escalar com segurança. Então, a gente vai começar com um piloto, mas já um roadmap para países como Chile, Colômbia e Angola, conforme a performance do modelo for rodada. Então, a estrada para a pavimentação, a estrada para a internacionalização, vamos dizer assim, ela está pavimentada, e a gente está, por enquanto, pisando no freio, né? A gente está numa etapa em que a gente está, primeiro, captando mais psicólogos para ter uma base robusta, para dar conta dessa demanda que está aqui batendo a porta. A nossa equipe tem a capacidade técnica e científica de execução. Eu sou doutorando em biotecnologia, então background em computação e também em empreendedorismo. A Ana Freitas, como CEO, com sólida experiência em gestão. A Richelle Bahia, como nossa CTO e desenvolvedora principal. E, além disso, a gente tem parcerias estratégicas nacionais e internacionais que estão pré-firmadas. E nos deram a musculatura para crescer rápido e com esse propósito de levar o cuidado a qualquer lugar. Então, a iHealth, ela nasceu do desejo de transformar a dor em acolhimento. Uma dor nossa, uma dor de todos. Estamos prontos para escalar, internacionalizar e impactar vidas. E a nossa missão, como eu falei, ela é simples. Levar o cuidado emocional onde ele for necessário. Obrigado. Parabéns, Lenilson. Como sou suspeita para falar, vou passar aqui a palavra para o especialista, né? Professor Rodrigo Castro, por favor, fique à vontade. Sensacional, Lenilson. Que legal ver. Primeiro, né? Parabéns. Fiquei feliz de ver você fazendo o pitch. Eu ainda não tinha visto você fazendo o pitch da iHealth. Ficou sensacional. Ótimo mesmo, parabéns. A história daí tá bem construído. Uma coisa que eu sinto falta, eu acho que já tive a oportunidade de encontrar a iHealth em outras etapas. Acho que nesse momento do negócio, uma coisa que eu ainda sinto falta é sobre um pouco mais de dados, eu vou dizer assim. Porque vocês, às vezes, eu fiquei com a sensação de vocês intercalarem entre os problemas. Então, a gente tem o B2B, que tem um problema ali para atender os seus colaboradores e tudo mais, apesar de não ser um problema que vocês aprofundam tanto nele, mas com o terapeuta e com o paciente, eu acho que vocês, às vezes, intercalam os problemas um do outro. Então, a gente tem um problema de saúde mental, e apesar da iHealth tratar esse problema, não é necessariamente o foco dela. Eu tenho a sensação que a iHealth, ela tem um foco na gestão desse psicólogo em relação aos pacientes, em relação à semana, em relação à agenda, que a gente tem aí ocupando o lugar de psicólogo, a gente tem diversos problemas nesse processo de gestão do consultório. Então, eu acho que valeria a pena, para melhorar o pitch de vocês, trazer essa camada de um pouco mais comparativo do ponto de vista do profissional, que vai ser o principal beneficiado nesse processo. Porque o atendimento psicológico e a saúde mental talvez está um pouco mais disseminado. A gente tem isso, a gente tem várias concorrentes ali, tem vários caminhos que esse paciente ele pode seguir, e é sensacional vocês trazerem essa conexão, fazer esse match, inclusive com o ponto ali internacional. Então, pro pitch, eu acho que trazer uma informação no sentido de, olha, a vivência de um profissional é que ele, às vezes, atua, sei lá, vocês colocaram ali 10 horas de gestão de consultório, a gente conseguiu reduzir, através da iHealth, metade disso. Então, hoje, um psicólogo que trabalhava com 10 horas e, às vezes, ficava cansado, vocês colocaram a questão do burnout ali, a gente conseguiu reduzir essa dedicação sem perder a qualidade do trabalho dele.
então sem perder o processo, a renda dele e tudo mais, através de um processo de gestão. Então, trazer algo mais comparativo nesse lugar enriqueceria a proposta de valor de vocês na hora de fazerem o pitch. Mas de restante, assim, como você disse, está pavimentada o caminho ali para escala, para atendimento e para internacionalização. Então, vai em frente. Acho que para o pitch mesmo, só deixar um pouco mais clara essa proposta de valor para o profissional. E sem dúvidas, Dora. Obrigado, obrigado. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Por favor, professor Anderson Pio, suas considerações. Bem, parabéns pela apresentação, né? Já conheço a solução, acho incrível. Eu me atentei bastante ao slide que você apresentou relativo aos diferenciais. Eu achei ele bem superficial, visando que vocês têm esses diferenciais, apresentou esses diferenciais ao longo ali da apresentação, mas na tela em específica a gente espera que ele esteja lá, eles não estão. Então, acho que é interessante parar um pouquinho mais para focar nesses diferenciais, até porque a solução de vocês é legal e tal, mas existe uma quantidade gigante no mercado hoje em dia, então vocês têm que realmente focar nisso para evidenciar de cara, porque, tipo, durante o meu evento, por exemplo, a Health, enfim, é porque eu já conheço, mas com as outras soluções, eu meio que não foco tanto, porque são muito parecidas e tal, e tem grande quantidade. Então, acho que o foco inicial é trazer realmente o diferencial que você tem de maneira muito explícita. Acho também, concordo com o Rodrigo, trazer mais dados. Acho que vocês, nos cases que vocês já têm, tem como evidenciar isso. Então, trazer também para cá fica legal. E durante o pitch, essa questão de mercado, isso aqui tem do B2C, do B2B, isso aqui e tal, fica meio que assim, muita coisa. Acho que talvez trazer um storytelling mais alinhado, tipo, vamos imaginar que toda essa jornada, no contexto específico do profissional, é isso que eu tenho de benefício. No contexto específico aqui agora, quando a gente vem para o paciente, fazendo isso, uma linha, uma história que acho que fica mais fácil da gente anexar e entender o grande diferencial da iHealth em cada um desse contexto, do que trazer exatamente ali o B2B, B2C e cada um. Acho que, tipo, tá legal, tem tudo aí, acho que só falta essa reorganização para ficar mais fluido o entendimento. Mas, incrível. Parabéns. Obrigado, obrigado. Para fechar aqui com chave de ouro, por favor, Ariadne, dê suas contribuições em relação ao Lenilson e a apresentação dele. Parabéns, Lenilson. É sempre bom ouvir sobre a iHealth, né, que todos nós já conhecemos, mas é sempre bom ouvir mais um pouco. O que eu ia falar, você acabou falando durante a apresentação, que prova que foi uma apresentação bem completa. Que é sobre esse selo para dar para as empresas, principalmente. Eu pensei muito nisso, que as empresas elas têm que cumprir legalmente esse acompanhamento, mas quando dá esse selo, acaba chamando mais essas empresas para cumprir, né, essa legalidade. Então, eu concordo com tudo que o Rodrigo e o Anderson falaram. Meu ponto é de elogiar e desse foco, né, de chamar o cliente empresa, que vocês têm mais de um tipo de cliente, chamar esse cliente empresa nessa coisa desse selo, que a empresa gosta de chamar atenção, né, por causa disso, de mostrar, a gente cuida dos nossos. Então, parabéns, muito boa apresentação, eu adoro a iniciativa, a solução inovadora, vocês estão tratando um problema atual, parabéns. Obrigado, Ariadne. Muito obrigado. Obrigada, Lenilson. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. E quero agradecer aqui a presença de todos, que estão aqui acompanhando nosso primeiro Demo Day do CAIS Hub. Eu fico muito feliz com o resultado. Quero ressaltar também o trabalho do professor Marcos Linhares, que acompanhou as equipes, que fez toda a trajetória de validação, até chegar a esse ponto aqui
da apresentação do pitch, né? Quero deixar esse espaço final para que os nossos mentores aqui da banca avaliadora falem um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo aí dentro do segmento de vocês, caso queiram divulgar também desde editais, de cursos, enfim, fique à vontade, pessoal, para falar um pouco sobre as possibilidades de quem está assistindo aqui. Pode aproveitar a expertise de vocês, que foi um encontro muito rico, acredito que para todos nós, né? Vou começar aqui com o Anderson, tá? Por favor, Anderson, fala um pouquinho aí dos cursos que você está representando, do trabalho que vocês estão fazendo de forma muito primorosa em todo o Brasil. Bom, pessoal, primeiramente, fiquem à vontade, vocês para entrar em contato comigo, pode pedir meu contato, Ana Cláudia. Já tenho algumas experiências, algumas acelerações aí, então acho que é sempre interessante passar um pouco para vocês dessa jornada, passar as experiências que eu tive, ver se faz ou não sentido para vocês nesse momento. Ana já passou pelo Capital Empreendedor, indico bastante, foi acelerado pela Fundação Getúlio Vargas e definitivamente das minhas acelerações que eu já participei, então já indico para vocês também. Mesmo às vezes sendo áreas um pouco diferentes, a gente sempre tem algum contato ou outro que pode fazer essa conexão interessante. Então, fico disponível de verdade, pode entrar em contato, posso demorar um pouquinho para responder, mas sempre vou responder. E também em relação a cursos, eu faço alguns cursos de inteligência artificial, a gente tenta levar para a população, principalmente aquela que não tem tanto conhecimento em IA, o quanto isso pode facilitar os seus processos, né, ali no dia a dia. Então, a gente tem cursos personalizados para cada realidade, são cursos que são preparados especificamente para o seu contexto, seja empresa, seja um ecossistema ali, enfim, a gente faz toda essa personalização. Então, siga à disposição, agradeço, Ana, pelo convite, agradeço a todos vocês pela apresentação, e peço desculpas que eu já vou ter que sair, certo? Tem uma reunião, mas fico muito feliz pela oportunidade de ouvir soluções tão interessantes, pessoal. Então, parabéns e obrigado a todos. Obrigada, Tchau, tchau. Anderson. Bom dia para você. Passa a palavra agora para o professor Rodrigo Castro, também para falar um pouquinho sobre o trabalho que ele está atuando na Tropos, ou outros projetos, porque ele é multiprofissional aí em vários segmentos. Por favor, Rodrigo. Sensacional. Primeiro, eu queria agradecer demais o convite, Ana. Foi delícia demais estar aqui com vocês, ouvir as soluções, ouvir essas novas histórias. Eu sou suspeitíssimo para falar sobre história de empreendedor, porque eu adoro esse percurso. Então, muito obrigado a todos por essa oportunidade. Em relação a questões que estão fazendo, estou de volta, vou de volta ao Piauí semana que vem. Estou atuando agora no Inova Cerrado, junto com o Sebrae e a Tropos Lab. Então, semana que vem estou em Teresina no dia 4, no dia 5, lá no Shopping Teresina, aberto ao público para conhecer o Inova Cerrado. Então, estendo aqui o convite para quem estiver por ali, pela região, quiser comparecer, porque eu acho que o principal ponto aqui é conexão. Então, vamos conversar, estou super à disposição. Ana, pode compartilhar meu contato para quem se interessar em conectar. Também estou no LinkedIn, Rodrigo Castro, só não vou passar o Instagram, porque o Instagram é muito pessoal e vocês vão falar assim, nossa, não tem nada de mentor aqui. Mas brincadeiras à parte, estou super disponível, quiserem conversar, quiserem trocar uma ideia, estamos por aqui. E aí, só um outro ponto da agenda, que aí a agenda é cheia, né? Dia 5 estou em Teresina e dia 7 estou em Palmas, no Tocantins, também pelo Inova Cerrado, que a gente vai estar atuando lá também na semana que vem. Então, fico à disposição de vocês. Novamente, muito obrigado. Perfeito, seja bem-vindo, piauiense de coração, né? Você já tem aí nosso selo de qualidade, tá? Então, o pessoal que está em Teresina, atenção aí pela chamada do Rodrigo, vale a pena encontrar com ele, conhecer um pouquinho mais sobre Nova Cerrado. E, mais uma vez, a participação ilustre também na nossa Ali, a professora, eu vou falar professora sim, Ariadne, por favor, Ariadne, obrigada pela contribuição e, por favor, divulgue aí o que está acontecendo no Sebrae e o convite aos empreendedores. Então, pessoal, eu acho que antes do Sebrae eu represento muito o ecossistema daqui, o LA. E
eu queria convidar vocês a conhecer o LA, porque participar de um ecossistema, você se liga com investidores, você se liga com ideias, você conhece a dor de alguém e você pode levar uma solução, ou alguém pode ter a solução para o seu problema. E eu defendo muito essa parte de participar de ecossistemas por isso, que é essa conexão que gera inovações, né? Agora a gente está esperando aí o edital do Centelha 3, que todo o Ideaton, todo o Hackathon, toda a ação que a gente está fazendo agora está levando muito para isso do Centelha 3, e é uma oportunidade aí de subvenção muito boa para quem está começando. No Sebrae também você pode ir lá e pegar algumas consultorias até grátis para você ter um direcionamento no seu serviço, no seu produto, na sua ideia. Então, eu e o Sebrae, nós estamos de portas abertas, eu como ecossistema, o Sebrae como a empresa que apoia o empreendedor, e eu queria dar parabéns para todas as empresas que apresentaram aqui, foi muito boas ideias, parabéns. Obrigada, Ariadne, mais uma vez pela sua participação, pela participação do Sebrae em sua pessoa, né? Falando também um pouquinho também do ecossistema, né, aqui de Parnaíba, do qual a gente também faz parte como CAIS. Faço delas as minhas palavras, aqui também o CAIS tem esse espaço onde vocês podem ver a conclusão dessas startups com um fechamento tão bacana e esse feedback positivo em relação ao mercado, né? Ai, o Lenilson aí fazendo propaganda. Obrigada, Lenilson. Né? Quero agradecer mais uma vez, né, a participação aqui das startups, a ForShare, representada pelo João Pedro, pelo Daniel, a Quiz Marcos, que é do Marcelo aí, que teve uma apresentação muito, e eu já quero fazer o quiz, e o Marcelo não esquece de colocar aí o link, e ao professor Lenilson Fontinelli, que agora é empreendedor também, representando a iHealth, com a presença ilustre da CTO, Richelle Kim. Um agradecimento especial por confiarem aqui no CAIS Hub e divulgarem também esse processo de validação e de preparação para esses futuros editais, tá? Esse Demodê, assim, foi um marco aqui para a gente, e eu quero agradecer de coração cada um de vocês que contribuíram, desde a nossa banca, as startups, as pessoas que estão entrando online aí ao vivo, contribuindo, e é gratificante, né, escutar esse feedback aí da banca. Daniele, fique à vontade, se quiser falar, vi que você levantou a mão, não sei se foi sem querer. Mas, gente, então, eu posso colocar aqui como finalizado o nosso primeiro Demodê, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Essa live vai estar disponível no nosso canal lá do YouTube, tá? Então, vai ser o youtube.com/CaisHub, daqui a pouquinho vai estar lá disponível, caso vocês queiram reassistir, divulgar, mandar para os familiares, para futuros investidores, participar aí desse ecossistema maravilhoso que estamos formando aqui em Parnaíba, desde já. Mas agradeço e também faço a chamada, principalmente agora com a entrada da professora Darlene, seja bem-vinda, né? Está aberta aí o edital de incubação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, entre no site da universidade para saber também um pouquinho mais sobre o processo de incubação, que o CAIS também são parceiros da Universidade Federal, do IFP, e tem várias oportunidades para essas empresas que estão querendo começar, desde o processo de pré-incubação, aquela que não tem CNPJ, até quem já tem CNPJ e não sabe como dar o primeiro passo para prospectar esses editais de fomento, tá? Obrigada pela presença, professora. A gente estava encerrando aqui, mas foi muito bom você entrar. Se você quiser falar um pouquinho, fique à vontade também. Bom dia a todos. Hoje Bom eu dia. estou um pouco gripada. Eu vou deixar a fala com você mesmo, viu, Aninha? Tá certo, professora, mas já fiz o marketing aqui, né? Acho que você pegou aí. Por favor, gente, entre na universidade lá, no edital da UFDPA de incubação, não percam essa oportunidade. E para as mulheres que estão online, também a gente vai ter aí um evento que são das EFAs, é uma comunidade somente de mulheres empreendedoras, onde a gente faz a prospecção de mulheres que não têm acesso, seja por questão de muitas vezes não ter a familiaridade com a tecnologia, não ter oportunidade,
né? Então, a gente vai ter um evento em breve, vai ser divulgado aí para que elas também tenham uma orientação personalizada para esses editais, inclusive da incubação. Obrigado para todos. Rodrigo, pode ir, meu amor, muito obrigado pela participação. Ariadna, muito obrigada pela participação. A todos que fizeram a apresentação também, parabéns pelas startups e vamos acompanhar aqui como CAIS as próximas etapas. Muito sucesso para todos e um bom dia para vocês. Bom dia, pessoal. Valeu.